Irmãos, a diferença, quando um pai circuncida um filho, o pai ele trata da ferida. Se a pessoa não for um pai, aquele machucado que foi feito pela circuncisão vai deixar um rastro de sangue. Graças a Deus, irmãos, eu quero falar hoje sobre um texto que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo de número 16. A Bíblia vai falar bem no início do capítulo sobre a circuncisão de Timóteo. Nós conseguimos tirar muitas lições sobre esse episódio tão pequeno. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre ser circuncidado e ser ferido. Irmãos, nós conseguimos ver no decorrer da história que Paulo tem um tratamento de pai e filho com Timóteo. E eu entendo que esse tratamento ele é recíproco. A Bíblia vai falar que Timóteo era muito parecido com o apóstolo Paulo. E nós vemos que, por proteção, Paulo, que não era uma pessoa muito adepta à circuncisão, ele decidiu circuncidar Timóteo. E para quem não sabe, a circuncisão é um corte que é feito no prepúcio da parte íntima masculina. Timóteo ele concorda. E aqui tem muitas lições que nós podemos tirar. Porque, irmão, só pode tocar na intimidade quem é pai. Se for um estranho, não pode, porque ele já se caracteriza um abuso. Então nós conseguimos ver que esse laço íntimo entre Paulo e Timóteo, ele era muito sincero, muito verdadeiro. Então Paulo circuncida Timóteo para que ele não viesse ter nenhum problema para pastorear os judeus que estavam cercando ele. Porque Timóteo era filho de uma judia e filho de um grego. Então, para que ele não tivesse problemas na hora do pastoreio, os dois entraram em um consenso de fazer essa circuncisão. Irmãos, a diferença, quando um pai circuncida um filho, o pai ele trata da ferida. Se a pessoa não for um pai, aquele machucado que foi feito pela circuncisão vai deixar um rastro de sangue. Irmãos, é muito perigoso nós estarmos trabalhando na obra de Deus sangrando, porque esse sangue vai sujar as outras pessoas. Então, um pai ele vai tomar o cuidado para que não haja esse rastro de sangue. O problema, irmãos, é que tem muita pessoa, às vezes, que ela é exortada, ela é chamada a atenção, ela recebe uma orientação um pouco mais forte e ela decide sair fora do ministério, se afastar até mesmo da presença de Deus, porque diz que está ferida. Sendo que, na verdade, essa pessoa foi circuncidada, porém ela não entendeu. Porém, ela não quis aceitar que um pai, que um líder espiritual tomasse um posicionamento mais enérgico com ela. Isso aí já aconteceu com muitas pessoas, talvez já aconteceu comigo, talvez você está passando por isso agora. Então nós precisamos entender, irmãos, que nem toda ferida é para que haja um rastro de sangue. Às vezes, você foi circuncidado, mas não entendeu o processo. Após a circuncisão que Paulo faz em Timóteo, Paulo ainda diz: Timóteo, agora você está pronto. Por quê? Só pode exercer o ministério aqueles que carregam marcas. Se nós não carregarmos marcas, não tem como exercer um ministério verdadeiro em Jesus. Tudo isso faz parte do processo. Então, entenda o seu processo.